Olá, agora vamos começar a resolução das questões de MMC e MDC. Então, questão 81. Uma decoradora de festa infantil tem 72 balões azuis, 64 balões vermelhos e 56 balões pretos. Os balões devem ser divididos em arranjos de mesma cor, de modo que todos tenham o mesmo número de balões, sendo esse o maior número possível. E aí, então, a gente tem que ver. Tá falando que os balões devem ser divididos em arranjos de mesma cor. Isso significa com o mesmo número, né? Isso significa, então, que, por exemplo, todos têm que ser ou só verde, ou só vermelho, ou só preto, e todos têm que ter o mesmo número. E aí tá falando, sendo esse o maior número possível. Então, a gente tem que dividir esses balões em arranjos, de modo que a gente consiga o maior número de arranjos possíveis. Então, vai ficar com poucos balões, mas o maior número de arranjos. Por conta de ser o maior número possível, a gente está tratando de MDC, que é o máximo divisor comum. Então, vamos fazer o MDC de 72, 64 e 56. Prontinho. Para fazer o MDC, a gente tem que encontrar números primos que dividam esses três números. E a gente para quando o número não dividir mais os três números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou começar com o número primo 2. E eu vou dividir todos por 2. Tem que ser um que divida todos. Então, 72 dividido por 2 dá 36. 64 dividido por 2 dá 32. E 56 dividido por 2 dá 28. Agora, eu vou dividir todo mundo por 2 de novo, porque ainda são pares, né? Então, aqui, 36 dividido por 2 vai dar 18. 32 dividido por 2 vai dar 16, né? E 28 dividido por 2 vai dar 14. Bom, podemos continuar. Então, vou dividir por 2 de novo. Aí, aqui dá 9, aqui dá 8 e aqui dá 7. E agora, eu vou ter que parar, porque não existe nenhum número que divida todos ao mesmo tempo, né? Esse aqui só é divisível por 7, esse só é divisível por 2 e esse aqui só é divisível por 3. Bom, então o o MDC é 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o maior número que divide 72, 64 e 56. Então, vamos dividir eles por 8 e ver quanto dá. 72 dividido por 8 vai dar 9, né? 64 dividido por 8 dá 8 e 56 dividido por 8 dá 7. Mas só que eu não posso fazer um arranjo que tenha 9 balões azuis, 8 balões vermelhos e 7 balões pretos. Eu não posso, porque todos precisam ter a mesma quantidade de balões. Então, como eu descobri que 72 dividido por 8 é 9, eu sei que 72 dividido por 9 é 8. Como eu sei que 64 dividido por 8 é 8, então esse aqui continua igual, né? Se eu dividir por 8, continua dando 8. E 56 dividido por 8 dá 7, então 56 dividido por 7 dá 8. Afinal, você pode, se você multiplicar 7 por 8, dá 56. E aí, você pode dividir por esse ou por esse, que um vai dar o outro, né? Isso tem a ver com a tabuada, com as propriedades multiplicativas. Então, agora ficou mais certo. Se eu dividir 72 por 9, 9 arranjos, né? A gente vai ficar com 8 em cada arranjo. Se eu dividir 64 em 8 arranjos, eu fico com 8 arranjos também. E se eu dividir 56 balões em 7 arranjos, eu também vou ficar com 8 balões. Então, nesse caso, eu vou ter 9 mais 8 mais 7 arranjos, que somando 9 mais 8 mais 7 dá 24.
E cada arranjo vai ter 8 balões. Então, a resposta é a alternativa B. Então, só para recapitular, antes de fazer o próximo, quando pedir o maior número possível de algo, é porque é MDC. E quando pedir a menor coisa, o mínimo, é MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, agora vamos resolver o 86, que é uma questão de MMC, né? Seja A o conjunto dos números inteiros positivos múltiplos de 32 e menores que 500. O mínimo múltiplo comum entre o 11º e o 14º elementos de A é... Bom, números inteiros positivos, os inteiros são todos os negativos e positivos juntos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, vai descendo, 0 e depois vai subindo. 1, 2, 3. Mas ele quer só inteiros positivos. Então, não conta o 0, porque o 0 é neutro, e começa do 1. Então, 1, 2, 3. O primeiro múltiplo de 32 é 32 vezes 1, que é igual a 32. O segundo múltiplo de 32 é 32 vezes 2, que é igual a 64. E seguindo essa lógica, o 11º múltiplo de 32 é 32 vezes 11, e o 14º é 32 vezes 14. E eu não vou resolver a multiplicação só para visualizar melhor como que a gente vai resolver essa questão. A gente tem que achar o MMC entre os dois. Então, a gente faria assim, aquela tabelinha, né? 32 vezes 11, 32 vezes 14, e colocaria o risquinho aqui. E aí, qual é um número, né, que divide os dois? E o número que divide é 2, né, aqui. E, na verdade, eu vou poder dividir por 2. Opa! Eu vou poder dividir por 2 5 vezes. Eu vou dividir por 2, depois por 2 de novo, depois por 2 de novo, por 2, por 2. E quando eu fizer isso, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5, né? Que é 32. Então, 2 elevado a 5 igual a 32. Então, na verdade, e 2 é um número primo, né? A gente precisa usar só fatores primos. Então, na verdade, em vez de eu escrever 2, 2, 2, 2, 2, eu já vou colocar 32 aqui, que é um número que divide ambos. Então, dividindo esse por 32, vai dar 11. E dividindo esse por 32, vai dar 14. Mas não precisava fazer isso que eu fiz. Você poderia ir dividir por 2, depois por 2 de novo, depois de novo. Mas eu só percebi que ia dividir 5 vezes por 2, que é a mesma coisa que dividir por 32. E aí, continuando então, a gente não para aqui, né? Se fosse MDC, a gente ia parar aqui, porque afinal não tem mais nenhum número que divida esses dois, né? 11 e 14, não tem mais. 11 só é divisível por 11 e 14 por 2 e por 7. Só que esse aqui é o MMC, então a gente continua a conta. Então, primeiro eu vou dividir por 11 aqui. E aí, aqui fica 1 e aqui fica 14. E agora, eu vou dividir o 14 por 2 novamente. Vai ficar 1 e 7. O 1 continua igual, né? Não divido ele. E agora, eu vou dividir por 7 aqui, só esse aqui. Então, o 1 eu mantenho igual, e aqui eu divido por 7, dá 1. E a resposta, então, é só a gente multiplicar 7 por 2, por 11, por 32, que vai dar 4.928, que é a alternativa B. Deixa eu anotar aqui embaixo, 4.928 é a resposta. Porém, dava para ter resolvido essa questão de outro jeito, que é usando o conceito de MMC mesmo. E para isso, a gente tem que pensar, o que é um múltiplo, né? Então, por exemplo, o que é um múltiplo de 5? É 5 vezes alguma coisa, né? 5 vezes 1 é um múltiplo de 5, 5 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes qualquer número que a gente colocar aqui, é um múltiplo de 5. Então,
a questão está pedindo o mínimo múltiplo comum entre 32 vezes 11 e 32 vezes 14. Ou seja, o MMC entre o 11º múltiplo de 32 e o 14º múltiplo de 32. Então, eu tenho que achar um número que é múltiplo desse e desse aqui ao mesmo tempo. Bom, o que tem que acontecer para ser um múltiplo de 32 vezes 11, né? Eu não vou resolver a conta, mas vai fazer sentido. É a continha de 32 vezes 11. Mas o que tem que acontecer? Tem que ser 32 vezes 11 vezes algum outro número. Por exemplo, se eu resolvesse, na verdade, fica 352, né? Então, ia ser 352 vezes algum número. Ia ser múltiplo aqui. E aqui tem que ser 32 vezes 14 vezes algum número. E isso é um múltiplo. Este é um múltiplo de 32 vezes 14 e este é um múltiplo de 32 vezes 11. Espero que esteja dando para ver. Bom, então qual seria um jeito intuitivo de formar um múltiplo comum? Seria eu fazer 32 vezes 11 vezes 32 vezes 14 vezes o número que eu quiser. O que eu fiz nesse caso? Eu juntei os dois números e multipliquei por um outro múltiplo que eu quiser. E isso é um múltiplo de 32 vezes 11? Sim, é um múltiplo de 32 vezes 11. Afinal, é 32 vezes 11 vezes alguma outra coisa, que eu posso chamar de y. Mas esse também é um múltiplo de 32 vezes 14. Afinal, deixa eu colocar em outra ordem aqui. 32 vezes 14 vezes 32. Não importa a ordem que eu coloco a multiplicação, né? Afinal, a multiplicação é comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, este é um múltiplo desse número aqui? Sim, afinal é ele vezes alguma outra coisa. Então, quando eu junto os dois números, eu consigo, quando eu coloco um multiplicando o outro, eu consigo um múltiplo comum entre eles. Eu consigo um número que é tanto múltiplo de 32 vezes 11 quanto múltiplo de 32 vezes 14. Só que esse é o menor múltiplo entre eles? É o mínimo? E a resposta é não. E isso é porque eu não precisava pegar o 32 duas vezes. Se eu colocasse assim, 32 vezes 11 vezes 14, eu já ia ter como formar os dois números com essa peça de quebra-cabeça. Então, eu só preciso das pecinhas que compõem os números, mas eu não preciso que elas apareçam muitas vezes, eu só preciso que elas apareçam uma vez. Então, eu já tenho as peças necessárias para formar 32 vezes 11. Então, e já está aqui, né? 32 vezes 11 vezes 14, que é o y, né? Aqui, o múltiplo. E agora eu vou usar as mesmas pecinhas para construir 32 vezes 14. Eu vou pegar essa e essa. Então, fica 32 vezes 14 vezes 11. Então, esse daqui é o múltiplo que a gente tá... É um múltiplo que está sendo multiplicado por 11. Então, para construir um múltiplo, eu só preciso que tenha as peças necessárias para que eu construa todos os números. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, e esse era um jeito de resolver, né? Então, o mínimo múltiplo comum é 32 vezes 11 vezes 14. Mas deixa eu apagar e dar um outro exemplo aqui. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4? Primeiro, vamos ver com quais peças que cada número é formado. E para isso, a gente tem que usar os números primos. Então, o 6 é formado... A gente não estava usando primos antes, mas é sempre bom usar somente primos. Então, o 6 é formado por 3 e por 2.
e o 4 é formado por 2 e por 2. Então, como que eu faço para achar o MMC entre eles? Eu sei que eu vou precisar ter a peça 3 para formar o 6. Eu vou precisar ter a peça 2 para formar o 4 e o 6 também. E por último, eu vou precisar de mais um 2. Agora, já deu para perceber que a gente conseguiu um múltiplo. O primeiro é de 6, que é 3 vezes 2 vezes alguma coisa. Então, aqui está o número 6 vezes o múltiplo. E o segundo é 2 vezes 2 vezes 3. Eu só estou reordenando, né, aqui. São a mesma coisa, né? Então, aqui eu consegui o 4 e consegui vezes alguma coisa. Então, este é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, porque eu usei o menor número de números possíveis, de pecinhas possíveis, para construir o múltiplo de 6 e o múltiplo de 4. E aí, então, assim ficar pensando é lógico, é de um modo lógico. Só que demanda muito mais tempo, né, pensar desse modo lógico. E é por isso, então, que a gente usa aquela divisão de fatores que faz o risco, porque vai mais rápido. Mas eu queria, para ver se abre um pouco assim a cabeça, mostrar esse modo intuitivo. Mas eu recomendo que seja usado a divisão assim, né, em fatores primos.